Bíblias, amada igreja, no Evangelho de João, no capítulo 4. O que o Senhor deseja falar comigo e com você nesse domingo? Eu creio que, com certeza, como conclusão de todo um mês de maio, onde nós ouvimos a Escritura, lemos, oramos, a igreja é empenhada, dentro de todas as limitações que nós temos enfrentado, uma coisa é certa: nós vimos muitos dilemas que se levantaram. E como vamos reagir diante de tantos dilemas que se levantaram, tantas orientações bíblicas que nos foram dadas, e como nós vamos reagir? Aí sim reside a pergunta desta noite. Nós todos estamos envolvidos neste projeto denominado Família debaixo de uma graça peculiar. Que graça é essa, pastor? É a graça na pessoa de Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos chama no Evangelho de João, no capítulo 46, ao verso 54, a lermos e meditarmos nessa porção. Diz assim o texto: dirigiu-se de novo o Senhor Jesus Cristo a Caná da Galileia, onde da água o Senhor Jesus fez vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo este oficial do rei ouvido dizer que Jesus veio da Judéia para Galileia, foi ter com ele e rogou a Jesus que descesse para curar seu filho que estava à beira da morte. Então, verso 48 diz que o Senhor Jesus lhe disse: se porventura não virdes, não atentardes, não olhar para sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe então o oficial: Senhor, Senhor, desce comigo antes que o meu filho venha a óbito, antes que o meu filho morra. Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vamos pedir a Deus que fale conosco neste texto de maneira peculiar. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que tem transformado a nossa família, nós apresentamos o nosso coração e o coração do nosso lar, te pedindo que o Senhor ministre a nós uma palavra de vida e, por que não, de vida abundante. Nos ajuda a refletirmos na porção bíblica que está agora proposta a nós. Abençoe o que vê, o que ouve, o que fala. E nós lançamos esta semente singela, Pai, do Evangelho, diante do Senhor, te pedindo que o Senhor multiplique essa realidade bíblica no coração de muitos para a tua glória e honra. E confiado nos méritos de Jesus, nós a te oramos. Amém e amém. Meus irmãos amados, o Evangelho de João é um evangelho de vida. E quando nós temos essa expressão evangelho de vida, nós fatalmente temos que fazer uma pergunta ao nosso coração: será que a minha casa, será que a minha família tem vivido a proposta do Evangelho para mim, no sentido de tem vivido realmente, integralmente, aquilo que Cristo deseja? Eu acredito que todos nós estamos sendo profundamente impactados por verdades espirituais durante o período que o Brasil se vê assolado por um processo de uma pandemia. Acredito que a igreja do Senhor tem passado por um processo de aprendizado. E acredito também que vamos sair deste processo valorizando coisas que talvez antes não valorizávamos. Mas, quando nós nos deparamos com um texto como esse, onde temos o texto nos dizendo que o Senhor dirigiu-se de novo, verso 46, novamente o Senhor se dirige ali, nós temos então
um caminho para a nossa família em Cristo. O que está dizendo o texto é que Jesus está indo de novo, ou pela segunda vez, a Caná da Galileia. E Caná da Galileia foi onde Jesus Cristo, na sua sabedoria como Filho de Deus, na sua sabedoria como o próprio Deus encarnado, começou o seu ministério. E onde Cristo escolheu começar este ministério? No meio de uma casa, em uma família, em uma cerimônia de casamento. E nessa cerimônia, ela acontecia, algo peculiar veio realmente a chamar a atenção de Maria. O vinho acabou. E a Escritura nos diz, se você voltar um pouquinho aí no capítulo que lemos como texto base deste domingo, você vai se deparar com este episódio, talvez até de maneira costumeira, já lemos, mas a palavra se faz sempre viva. Você vê Jesus Cristo convidado com os discípulos para estar ali, e o vinho acaba, e quem percebe é Maria, é a mãe de Cristo. E a mãe de Cristo diz a Jesus assim: eles não têm mais vinho. E a Bíblia nos diz que Jesus então olha para a mãe e diz: mulher, ainda não é chegado o momento, ainda não é chegada a hora, ou seja, ainda não é chegado o instante que eu irei me manifestar. E a Bíblia diz que ela vira-se para os serventes e diz assim: façam tudo o que ele vos disser. Nesta introdução, eu gostaria de rogar a você que pensasse no pós-mês de família. Porque quando nós estamos iniciando um mês de família, muitas expectativas nascem no nosso coração. Como vamos sair deste mês? Como vamos sair deste processo do mês de maio? E aí as expectativas que elas fervem dentro de nós, de repente elas se esbarram na vida que não é preto e branco, a vida é realmente em cores. E de repente você se vê agora tendo profundos embates com você mesmo e com os seus dentro do próprio lar e dentro da própria casa. De maneira que você olha para a Escritura, olha para os princípios bíblicos, olha para o ensinamento, olha para as verdades sagradas que te foram orientadas e ensinadas, e de repente você se vê: como eu estou distante ainda do que eu entendo ser a vontade de Deus para mim como marido, como esposa, como filho, como filha, como um crente em Jesus Cristo. E essa incapacidade, ela é boa, meu irmão. Esse sentimento de se sentir incapaz é bom, porque te faz olhar para Cristo e entender que você é dependente dele e que você não pode confiar em você mesmo. Você precisa confiar naquele que te chamou das trevas da ignorância para a sua maravilhosa luz. E quando você estava nas trevas da ignorância, você seguia o curso deste mundo. Mas uma vez que você agora tem os seus olhos iluminados, você agora entende o que é de novo você dar uma segunda chance. E o texto está nos chamando no verso 46 a olhar para Cristo, que de novo está se dirigindo a Caná da Galileia, onde da água ele fez vinho. Porque Jesus, ele é especialista em transformar água em vinho, em transformar algo sem sabor em algo que tem sabor, em transformar algo que não tem cheiro, mas transformar algo agora que tem realmente cheiro, nacionalidade, e que consegue ser rapidamente discernível. Jesus é especialista em transformar realmente água em vinho. Mas nós não. Nós somos especialistas, me perdoe a expressão, em transformar um copo de água numa grande tempestade.
E o problema de muitas casas, o problema de muitas famílias, é que estão hoje agora voltando para si e estão observando realidades tempestuosas, mas que começaram com um copo d'água, um copo de água. E aí na sua humanidade você pegou esse copo de água e você transformou numa grande tempestade. Você pegou algo pequeno e transformou num grande problema. E este pequeno problema se transforma num grande problema, de maneira que estes grandes problemas vão se tornando intransponíveis. Quando você não olha para esse Cristo que de novo se dirige ao lugar aonde uma primeira vez ele esteve. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que é desejo de Deus, é desejo do Pai, é desejo do Evangelho, que você e eu encarnemos esse de novo também nas nossas relações. Sejam relações conjugais, relações com os nossos filhos, que sempre tenhamos o espírito aberto, a mente aberta para dar uma segunda chance. Isso é o Evangelho. E quando nós nos deparamos com essa realidade deste Cristo que visita uma segunda vez, nós entendemos duas coisas. A primeira delas é que a casa, para muitas pessoas, se tornou um grande dilema e não um lugar de descanso e prazer. Há um poema que eu gostaria de ler que diz assim: minha casa, meu dilema, ela reclama, me chama em chamas. A casa dormiu, acordou e bagunça ninguém viu. Até quando? Até quando? Quanta bagunça! Que casa é essa? Não tem ordem, não tem clima, não tem festa. Ah, as visitas, benditas visitas, as visitas benditas vieram, arrumaram, consertaram e ajuntaram. A casa está linda, cheirosa, gostosa. Que pena, a visita foi embora. E quando a visita foi embora, a pergunta brotou no coração: como será agora, sem eles aqui em casa? Como será? E essa singela poesia, escrita por um homem do passado, nos chama ao seguinte aspecto do texto: precisamos aprender a transformar nossa casa num palácio de emoções. Repito, transformando nossas casas em palácios de emoção. De maneira que o que o texto está nos chamando é que Cristo está se dirigindo de novo a Caná da Galileia, e por que não, Ele está se dirigindo de novo à tua casa, de novo ao teu coração, de novo aos teus filhos, de novo aos teus netos, de novo, porque Cristo é aquele que sempre tem uma segunda chance a dar. Mas também nos mostra o texto que havia um homem chamado de oficial do rei, que representa o seu ofício, que diz a Escritura no verso 46, o filho está doente em Cafarnaum. Há muitas famílias doentes também, não lá em Cafarnaum, mas na nossa Cafarnaum. Há famílias que se encontram com um membro doente dentro dos seus lares. Talvez é um filho, talvez é uma filha, talvez é você, marido, é você, esposa. O texto está nos mostrando que é um homem importante, um oficial do rei. Ele tem pessoas que ele diz algo a eles e eles obedecem. Ele tem outros ao seu dispor que o servem. Mas agora ele está a 35 quilômetros de onde Cristo está, e diz a Bíblia que ele ouviu dizer que Jesus veio da Judéia para Galiléia, e ele faz esse caminho até chegar aonde Jesus está. 35 quilômetros, provavelmente a pé, provavelmente, eu penso a pé, mas por ser um oficial do rei, pode-se pensar também de cavalo,
Mas 35 quilômetros. E eu fico pensando na caminhada deste homem, nos galopes que a cavalaria estava dando para chegar até onde Jesus se encontrava. E diz a Bíblia que ele ouviu dizer que Jesus veio para ali. E ele chega diante de Jesus rogando. O que é rogar? Rogar é clamar. Rogar é pedir com veemência. E diz o texto que o pedido dele é o seguinte: desce comigo para Cafarnaum. Eu creio que tu podes curar o meu filho, e eu tenho um filho na minha casa que está à beira da morte. Então ele tem um grande problema na sua casa, e este problema é a enfermidade que apossou do filho. E nós sabemos muito bem o que são as enfermidades que se apossam dos nossos entes queridos. Eu acredito que eu estou nesta noite sendo um instrumento de Deus para falar com mães, com mulheres que têm também dentro do contexto do seu lar lutas travadas com algum membro da família que se encontra doente, que se encontra enfraquecido. E um membro doente na nossa casa pode, se não tomarmos cuidado, adoecer toda a família. E quando eu penso neste adoecimento da família, eu não posso deixar de olhar para o texto que nós estamos lendo e ver o amor deste homem, deste oficial do rei, deste pai, que faz o caminho de 35 quilômetros e que roga a Jesus, crendo que se Jesus descer com ele até a sua casa, Jesus pode livrá-lo da morte. Mas Jesus frustra o pedido deste homem, porque Jesus, ele nem sempre vai fazer como nós pensamos. Ele só fará quando nós pensamos de acordo com a sua vontade. E a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela é algo que nós devemos sempre orar também no ambiente da nossa família, para termos bons ajustes e sermos realmente um ambiente de palácio emocional. Quando a Escritura diz que Jesus então fala para ele assim: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus está dizendo para esse homem que a fé dele é uma fé que se apega ao que vê. É uma fé que se apega ao que enxerga. É uma fé que se apega ao palpável. É uma fé que não está com base em Hebreus 11, versículo 1, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É convicção de fatos que os olhos naturais não veem. Isso é fé. Mas a Bíblia está dizendo que este homem ouve de Cristo que se porventura não virdes sinais, se porventura não virdes prodígios, eu te digo, homem, que de modo nenhum você vai crer, de modo nenhum. E este homem, que é um homem importante, ele é oficial do rei, que é um homem que poderia pedir ao rei para que a medicina dentro do ambiente de Cafarnaum e suas adjacências fosse de alguma forma utilizada para o seu próprio lar. Este homem roga uma segunda vez. Este homem não questiona o confronto de Jesus, como você e eu fazemos muitas vezes. Quantas vezes Jesus tem nos confrontado e nós questionamos o confronto escriturístico, o confronto da palavra de Deus a nós? Quantas vezes? E diz a Bíblia que ele pede uma segunda vez então, rogando, clamando com veemência, talvez agora, quem sabe até chorando. Ele diz o verso 49, ele fala: Senhor, desce antes que o meu filho venha a óbito, antes que o meu filho morra. Antes que o meu filho morra, desce. Eu te suplico, eu te imploro, desce antes que o meu filho morra.
Jesus ouviu essa palavra, Jesus ouviu essa oração, Jesus ouviu este rogar. E eu tenho que também dizer a você que, com base na Escritura, as nossas orações são ouvidas, meu irmão. Eu e você podemos agradecer a Deus, porque Deus ouve as nossas orações, nem sempre atendendo-as do jeito que queremos ou pensamos, mas Deus ouve nossa oração, colocando nossas orações, até mesmo as que fazemos sem ter a consciência delas. Deus ouve e faz a sua vontade gerar em nós alegria, paz e descanso. Mas diante do texto e do quadro da oração feita, Senhor, desce antes que o meu filho morra, Jesus, que havia dito no verso 48, de modo nenhum você vai crer se você não ver sinais e prodígios. Jesus agora fala para ele assim: faz o caminho de volta, vai, desce, porque o teu filho vive. Faz o caminho de volta, o teu filho vivo está. E quando Jesus disse isso, diz o versículo 50, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Diz a Bíblia Sagrada que a palavra que Jesus disse era: teu filho vive. Se você está com a Bíblia impressa e pode assim fazer com paz no coração, pegue uma caneta, risque embaixo: teu filho vive. Mas você pode parafrasear essa expressão pensando: a minha família vive, a minha filha vive, o meu filho vive, o meu marido vive, a minha esposa vive. Mesmo que aos olhos naturais você saiu de casa crendo, pensando que ela se encontra adoecida, febril, está a 35 quilômetros distante, mas faz o caminho de volta, vai, porque o teu filho vive. Que encantador é ler este texto, irmãos, e entender que praticamente o que nós somos conduzidos é em duas orações singelas, simples, de uma frase, e que o homem creu na palavra de Jesus e partiu, dando os passos necessários do caminho de volta. E eu fico encantado com isso, porque nem sempre é fácil fazer o caminho de volta, nem sempre é fácil dar passos no caminho do perdão, no caminho da reconciliação. Nem sempre a minha natureza caída, ela gosta dos direitos, ela gosta de ter o eu afagado. Essa é a minha natureza e desconfio que seja a sua. E diz o texto que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Mas eu, quando leio isso, eu me lembro de algo que há muitos anos eu tive a oportunidade de também verificar, que me chamou muito a atenção, que eu compartilho com você, que retrata a história de um homem que foi até o local do Tibete, mais alto do Tibete, com a seguinte indagação: como chegar ao coração de uma mulher? Quando eu vejo esse texto, vejo esta frase, o homem creu na palavra de Jesus e partiu, eu sou também tentado a pensar: quantas vezes nós não cremos na palavra de Jesus e partimos? Quantas vezes nós partimos, mas partimos com a nossa crença? Quantas vezes nós fazemos o caminho de volta, mas com os nossos achômetros, e nós nunca vamos alcançar o coração do Pai? E quando nos deparamos nas nossas vidas familiares, as dúvidas que vão pairar são aquelas: como que eu posso chegar ao coração do meu marido? Como que eu posso alcançar o coração dos meus filhos? Como que os meus filhos podem alcançar o meu coração? E nós nos vemos nessas batalhas humanas que são espirituais.
Mas veja que curioso, como chegar ao coração de uma mulher? E veja, é um humor sem ofensa. Conta-se que no mais alto pico do Tibete vivia um homem muito sábio. O nome não sabemos. Mas esse sábio, certa vez, foi procurado para descobrir por um outro homem com o desejo de descobrir o coração de uma mulher. E o sábio se encontrava ali, bem no alto daquela montanha, talvez muito parecido com a nossa Serra do Caparaó. Porém, quando chegou ao topo da montanha, o sábio pegou este homem e, ao ser perguntado: como, sábio, que eu posso chegar ao coração de uma mulher, da minha esposa? E ele pegou aquele homem e falou: vamos caminhando. Quando chegaram bem próximo ao penhasco, esse homem começou a dizer para ele assim: ô filho, não há caminho seguro para o coração de uma mulher. O caminho para o coração de uma mulher é um caminho muitas das vezes cheio de trilhas, mapas e bússolas, que precisa se ter muito cuidado com pedras e até mesmo com serpentes venenosas. E o rapaz, não satisfeito, fez a pergunta seguinte: mas então, sábio, o que eu tenho que fazer para conquistar o coração da minha amada? Aquele homem olhou nos olhos deste homem e disse assim: aplicado discípulo, eu quero te dizer o seguinte, guarde bem o que eu vou te dizer a nível de ensinamentos. Siga-os atentamente e não erre, e você vai ter o que procura. E eles chegaram então próximo ali, e ele começou a relatar para aquele homem o seguinte: primeiramente, não cuspa no chão. Não resolva tudo com ignorância. Escove os dentes. Não coce na frente dela. Dê flores e muitos presentes. Aliás, só dê presentes caros. Homem, levante a tampa do vaso antes de usá-lo para aliviar a bexiga. E lembre-se de abaixá-la depois. Lave as mãos quando sair do banheiro. Não mastigue de boca aberta, não arrote alto, aliás, não arrote, não solte gases sob o cobertor, não palite os dentes em público, corte sempre as unhas e limpe-as, não coma as unhas, não fale mal da mãe dela, aliás, ame muito a mãe dela, use desodorante, que preste, não fale palavras torpes, palavrões, ria sempre das piadas dela, não seja engraçadinho com os outros, não tenha ciúmes dela, deixe que ela tenha ciúme de você o quanto ela quiser, ela pode, não fique barrigudo, aliás, não engorde, não demore no banho, não molhe o banheiro nem a casa, nem deixe a toalha jogada, não sente à mesa sem camisa, não diga que a mulher não sabe dirigir, guarde essa verdade só para você, não tenha chulé, não chegue tarde em casa, aliás, só saia para trabalhar e volte correndo, não fique até mais tarde com os amigos, aliás, não tenha amigos e nem pense em arrumar amigas, não seja pão duro e dê a ela pelo menos um cartão de crédito, não olha para as outras mulheres, e nem existe outras mulheres na sua vida, nunca existiu, jamais fale de ex-namorada, você nunca teve uma antes dela, diga eu te amo pelo menos 24 vezes por dia, aprenda a cozinhar, lava a louça, arrume a cama sempre, ligue para ela de qualquer lugar, deixa comprar roupa, sapatos sempre que ela quiser, aliás, acompanha durante as horas procurando uma roupa nova quando ela quiser, deixa conversar durante horas ao celular, nunca convide para a intimidade, mas faça isso com moderação e cuidado redobrado, discuta sempre o relacionamento, mesmo que não tenha o que discutir, não ronque, jamais goste de futebol, faça barba todos os dias para não arranhar, apaixone-se pelos parentes dela, até aqueles que você pensa que são chatos, passe os finais de semana em casa com a sua sogra, seu cunhado, rindo das piadas dele, nunca reclame nada, trabalhe pouco, ganhe muito dinheiro, para poder dá-la todo para ela e diga a todo momento que ela é a mulher mais linda que você já viu, elogie sempre quando ela colocar uma roupa, mesmo que seja de todo dia, repare,
quando ela cortar o cabelo, mesmo que seja as pontinhas, e diga sempre que ficou lindo. E o mais importante, meu filho, diga sempre que ficou lindo. Filho, 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 espere. E aquele homem pulou do penhasco, porque não aguentou a pressão que o sábio no alto da montanha deu a ele. Pulou do penhasco. Parece engraçado, mas tem muitos de nós que, diante das pressões dos papéis na família, estão também pulando do penhasco. E para conclusão, o que o texto está dizendo: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Diz o versículo 51, aleluia, até o verso 54, que já ele descia quando os seus servos vieram ao encontro. 35 quilômetros, na metade do caminho, os servos deparam-se com ele, e quando se depararam com ele, o anúncio que os servos estão trazendo, isso está no final do verso 51, era: o seu filho está vivo. O homem então saiu e foi rumo à sua casa, e na metade do caminho, os que trabalhavam para ele têm as mesmas palavras que fluíram dos lábios de Jesus, estão agora fluindo dos lábios dos servos daquele homem, de maneira que eles estão dizendo para aquele homem: ó, o seu filho vive. E então, aquele homem indagou deles que hora que ele se sentiu melhor, e ele foi informado: ontem, à hora 7, a febre deixou. Era 1h. E diz a Escritura no verso 53 que com isto o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus disse: teu filho vive. E o resultado disso é: creu ele e toda a sua casa. Versículo 53. Creu ele e toda a sua família. E diz a Escritura no verso 53, você observe na sua Bíblia, que o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus disse para aquele homem: teu filho vive, volta, ande os 35 quilômetros de volta, teu filho está vivo. E ele reconheceu que naquela mesma hora que Jesus havia dito: teu filho vive, a palavra de Deus, a soberania de Deus, o agir de Deus, como uma flecha, foi de encontro àquele filho, e creu ele e toda a sua casa. Nós podemos pensar na história contada daquele sábio no alto da montanha, falando para aquele homem que pulou do penhasco, que é difícil demais, que não tem jeito, que é impossível nós nos agradarmos mutuamente, se nós olharmos somente na nossa carne. Mas quando nós olhamos para Jesus, que sabe que dentro dos nossos ambientes familiares há muita febre, há muita enfermidade, aí sim a coisa muda. Porque quando o pai chegou em casa, abriu a porta e contou do que aconteceu com ele e como ele se deparou com o Cristo e o que Cristo disse, e ele contou isso para o próprio filho que estava doente. Diz o texto: creu ele e toda a sua casa, que aquele filho que estava agora sendo alvo daquela cura graciosa de Deus à distância, aquele filho creu. E ele agradeceu a Deus, e aquele filho creu em Cristo sem ter tido contato até então com o Cristo, pela fé. Diz o texto também, a esposa não está no texto, mas o texto está dizendo que creu ele e toda a sua casa. Então você pode imaginar comigo aquele filho chamando a mãe: mãe, o papai está dizendo que ontem ele esteve com um homem chamado Jesus, e este homem, precisamente na hora tal, disse: volta, vai para casa, porque o teu filho vive. E a mulher, a mãe, creu. E diz a Escritura que este é o segundo sinal que Jesus fez diante daquele contexto, depois que ele veio da Judéia para a Galileia. O que está então nos sendo dito aqui no texto é o seguinte: que nós precisamos ter uma fé familiar
em família que contagie quem está ao nosso redor. E eu aprendo que uma fé que contagia é uma fé que demonstre na vida deste contexto bíblico, na vida deste pai, na vida deste homem, um homem que agora está dando passos de voltar atrás, de fazer o caminho de volta, porque ele está tendo uma característica que Jesus disse que os filhos da luz teriam: humildade. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E diz a Escritura que este homem deu passos demonstrando humildade. Quando você vê no verso 46, porque ele era oficial do rei, mas diante do Cristo, ele é também um homem carente, um pai desesperado, que ama muito, mas limitado. As pessoas acham que ele está realmente num grau de importância acima dos demais, mas diante do mundo espiritual, diante da roupa bonita que ele usava, diante dos trajes de oficial do rei, quando ele chegava em casa, ele era como qualquer um daquela localidade de Cafarnaum, carente do toque e do agir sobrenatural de Deus. Como você, que talvez tem recursos e recursos. E é a você que eu digo nesta noite, em nome de Jesus, nós observamos na atitude desse homem humildade. Não confie no que você tem, não confie no seu saber, não confie na sua saúde. Seja humilde. E a humildade, ela nasce de um Cristo que foi por ti professado e confessado, e que habitando em você, ele é a esperança da glória. Humildade, coragem, porque o que eles vão pensar de mim procurando esse homem chamado Jesus? Coragem, mas persistência, fé. Quando no versículo de número 50, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Se você quer ter uma casa, um lar, que seja bem organizado, guarde com você, a organização de uma casa começa com uma mente organizada. E uma mente organizada não é subindo no alto de uma montanha e procurando o homem sábio desta terra, porque por mais que que a sabedoria da terra vai te ajudar, ela só vai lançar peso, 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 mostrando a sua incapacidade, que emocionalmente você vai ter desejo de pular do barco e de pular do penhasco. Mas a boa nova e a esperança é quando nós cremos pela fé na palavra que diz: tua família vive, teu marido vive, tua esposa vive, teu filho vive. Nós cremos, e quando nós cremos na palavra de Jesus, nós fazemos o bom caminho de volta. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a sua semana. E louvamos a Deus por este mês de maio, por tudo que aprendemos, e que a bondade de Deus continue nos alcançando, como alcançou a vida desse pai. Eu gostaria de convidar você onde está a parar. Nós vamos orar juntos. Pare tudo, feche os seus olhos e vamos